Olá amigos, bem-vindos ao programa Hoje em Toronto, Today in Toronto, com Manuel Alexandre. Em seu nome, hoje estou aqui convosco, este vosso amigo Euclides Cavaco, que, a convite do amigo Manuel Alexandre, aqui está para levar até si hoje um programa muito especial, sem política, sem aqueles conselhos bons que o Manuel costuma dar, mas hoje apenas para vos conduzir numa viagem virtual por terras de Portugal. Com a apresentação deste vosso amigo Euclides Cavaco, aqui os convido a vir comigo nesta viagem virtual, porque iremos passar por diversas terras da nossa terra, do nosso Portugal. Iremos trazer-vos castelos de Portugal, iremos trazer-vos moinhos de Portugal, ainda também cruzeiros de Portugal, ainda provavelmente fontes de Portugal, para vos levar nesta viagem histórica de lendas e tradições da nossa terra. O nosso programa irá ter a duração aproximada de 1 hora, por isso iremos só trazer os temas que vão preencher em tempo esse espaço de 60 minutos aproximadamente. Vamos então dar as boas-vindas a todos vós, a todos aqueles que estão já com o nosso programa. Transmitam aos vossos amigos para ficarem aqui conosco, porque, muito embora o nosso amigo Manuel Alexandre hoje não possa estar aqui por motivos de força maior, e creia que é mesmo força maior, ele não pode estar presente, mas aqui fica este bom convite para si, para ficar connosco, porque o Manuel estará aqui de hoje a uma semana para vos trazer de novo esse seu programa recheado de coisas boas. Vamos então falar-vos. Em primeiro lugar, deixe-me também agradecer aqui à Go Live TV, que este programa é naturalmente difundido através da Go Live TV em Toronto. Quero agradecer a todos os diretores, ao Juliano De Luca, que se encontra no Brasil e é o diretor e naturalmente proprietário desta estação televisiva, e a todos aqueles que de qualquer forma trabalham para tornar possível estas irradiações, para tornar possível estas emissões em língua portuguesa. Muito obrigado pela vossa participação e por esta adição à nossa Portugalidade. Iremos então falar de castelos de Portugal. Ora, castelos são efetivamente fortalezas que foram sendo construídas ao longo dos séculos, não só na Península Ibérica, mas sobretudo na Europa, e muito particularmente no território onde hoje é Portugal. Alguns deles tiveram origem muito antes da fundação de Portugal. E eu lembro, por exemplo, o Castelo de Montemor e outros que foram fundados antes da nacionalidade. Por isso, amigos, nós vamos falar de castelos que são fortalezas que defenderam os povos que viveram na Península Ibérica e, nomeadamente, no território onde hoje é Portugal. Há muitos castelos. Conta-se que haja entre 400 a 500 castelos em Portugal, mais ou menos, e muitos deles são espalhados por aldeias, por vilas, por cidades, porque eles são efetivamente a memória do tempo. Eles ficaram ali a atestar a história e eles continuam a ficar ali sendo atrações turísticas, sendo hoje alguns deles restaurantes, fortalezas ainda, casas de turismo, enfim, há aproveitamento, os municípios aproveitam alguns deles para fazerem um uso turístico e acho que é muito acertadamente belo fazer com que estes castelos continuem a ser visitados. Haveria muito a dizer sobre os castelos e creiam que só falar dos castelos daria um programa, ou mais do que um programa de 1 hora,
mas porque temos outros temas, como os moinhos de Portugal, ainda também os cruzeiros de Portugal, ainda também as fontes de Portugal, eu vou ficar por aqui, deixando-vos com 3 temas. 3 temas ligados aos castelos de Portugal, porque os castelos foram a origem de muitas terras. Terras que se criaram ao longo e ao redor dos castelos, que se foram ali formando, e que, por exemplo, Lisboa, que se formou ao redor do castelo, Castelo de Paiva, Castelo Branco, Viana do Castelo, sei lá, tantas outras terras que se formaram ao redor do castelo. Por isso mesmo o castelo é de facto o número 1, é a essência, é a base de muitas terras que nasceram e muitas delas tiveram origem nesses castelos. Vamos então deixar-vos com o primeiro tema que irei recitar, deixar-vos aqui em vídeo. Portanto, hoje há a imagem e há também a récita em si, com 3 vídeos, 3 temas que contarão um pouco da história, da lenda e da tradição de cada terra por onde iremos passar. O primeiro será Castelos de Portugal, depois iremos então, porque não poderia deixar de ser, passar pelo Castelo de Guimarães, onde nasceu Portugal. E aí sim, foi aí que ao redor desse castelo nasceu este país maravilhoso que é a nossa pátria Portugal. E depois ainda, porque vamos aproveitar o nome de castelo, iremos passar também por uma terra linda que eu conheço e onde tenho muitos amigos, que é Castelo Branco. Vamos então pedir ao nosso técnico para passar esta primeira sequência de temas de castelos de Portugal, iniciando com Castelos de Portugal. Castelos de Portugal. Nas terras de Portugal, o panorama mais belo é no Monte Triunfal, austero um feio castelo. Muitas vilas e cidades os conservam para atestar suas notabilidades de um passado secular. Quer sejam de Leiria, Lisboa, Almada ou Palmela, eles são simbologia de uma eterna sentinela. O de Guimarães também, onde nasceu Portugal, ou ainda o de Santarém, que tem fama universal. Cada um tem sua história, de mitos e de tesouros, que atestam cada vitória da conquista feita aos mouros. Um castelo é um vestígio que muita glória encerra, emprestando mais prestígio às terras da nossa terra. Ditosa mãe que embalaste no teu berço maternal, o filho que acarinhaste
que se chama Portugal. De ti, a pátria brotara, majestosa Guimarães. Tu serás sempre a mais rara e mais ilustre das mães. Em batalha decisiva, Afonso Henriques sucede, sua mãe que fez cativa nos campos de São Mamede. Portugal, recém-nascido, embalado nos teus braços, por tua mão instruído a dar os primeiros passos. Em ti nasceu Portugal, ostentas nobre brasão. Tu és cidade imortal por seres berço da nação. Ditosa mãe que embalaste no teu berço maternal, o filho que acarinhaste, que se chama Portugal. De ti, a pátria brotara, majestosa Guimarães. Tu serás sempre a mais rara e mais ilustre das mães. Em batalha decisiva, Afonso Henriques sucede, sua mãe que fez cativa nos campos de São Mamede. Portugal, recém-nascido, embalado nos teus braços, por tua mão instruído a dar os primeiros passos. Em ti nasceu Portugal, ostentas nobre brasão. Tu és cidade imortal por seres berço da nação. Beira baixa presenteia, castelo branco imponente, cidade onde se enleia o passado e o presente. Casteleu que se chamou no tempo ido dos romanos, para Albi Castrum mudou com o decorrer dos anos. Chama-se albicastrense quem é daqui natural, desta terra que pertence às joias de Portugal. Tem jardins muito famosos, belo parque de campismo, que ali atrai curiosos e amantes do turismo. Famosa em gastronomia, também pelos seus bordados. O sol providencia os mais férteis derivados. Seus monumentos são tantos que inspiram cada manhã visitar raros recantos nesta cidade beirã.
Seja de novo bem-vindo ao programa Today in Toronto com Manuel Alexandre, hoje com a apresentação de Euclides Cavaco. Nesta viagem virtual por Portugal, espero tenha gostado desta passagem da visita a estas terras de Portugal, naturalmente por Guimarães, ainda também por Castelo Branco, porque nós vamos trazer-vos outras terras, outros destinos, outras histórias, outras lendas e, naturalmente, outras tradições. Vamos falar-vos agora de Moinhos de Portugal. E neste Moinhos de Portugal, que é também um símbolo além fronteiras, é um símbolo da nossa terra, é um símbolo de Portugal, iremos incluir também as Anhas de Portugal, que são também uma outra espécie de moinhos, para além dos moinhos de vento, os moinhos de água, ou sejam, as azanhas. E englobado neste segmento número 2, iremos também trazer-vos o grande símbolo de Portugal, que é o Galo de Barcelos. Uma lenda que não tem tempo na história. Conta-se, e eu só com o Galo de Barcelos passaria certamente aqui uma hora também, a contar-lhe a história, esta lenda, porque é uma lenda, mas pode também ser um pouco da história, pode também ser um pouco da tradição, da fé do nosso povo, das suas crenças religiosas, que naquele tempo eram provavelmente uma força maior que existia no povo de Portugal. Assim, iremos falar-vos então dos moinhos. Os moinhos eram de facto uns engenhos destinados a moer os cereais, para transformar em pão, obviamente. E eles existem em Portugal, existem no território de Portugal, existiram na Península Ibérica e existiram no território onde hoje é Portugal há mais de 2000 anos. Veja só, quando Portugal nasceu, já comiam naturalmente a farinha, já se fazia o pão da farinha moída por estes moinhos de vento e também pelos moinhos de água ou azanhas que eram acelerados, trabalhavam com a força da água corrente nos ribeiros, nos rios, etc. Por isso mesmo, há de facto uma evolução muito grande, porque hoje muitos desses moinhos foram transformados apenas em pontos turísticos, restaurantes, bares, sei lá, apenas casas de turismo, porque hoje a farinha é feita e é moída por máquinas muito mais céleres do que o moinho de vento ou o moinho de água, obviamente. Nós estamos no século XXI. Por isso mesmo, há efetivamente a memória do tempo que nos ficou nos moinhos. Eu escolhi alguns temas para vos trazer e partilhar aqui convosco, neste programa do meu querido amigo Manuel Alexandre, que tenho muito prazer em estar aqui a difundir seu convite, porque, como disse, por força maior, por circunstâncias especiais, o nosso amigo Manuel hoje não pode estar presente, mas prometeu que de hoje a uma semana aqui estará para trazer até vós o seu programa habitual com a sua característica muito peculiar, não só ligada às coisas de Portugal, mas sobretudo ligada aos dois continentes, aos dois países, Portugal e Canadá, e às coisas que mais dizem respeito ao povo, que é a política e aquilo que naturalmente nos envolve a todos nós. E o Manuel tem uma forma muito peculiar de o fazer, tem uma forma muito especial de transmitir, é um grande comunicador. E eu aqui aproveito para dar os parabéns ao nosso amigo Manuel Alexandre pela sua capacidade de comunicação, que é de facto extraordinária. Parabéns, amigo Manuel, e aqui estaremos de hoje a uma semana para, com o seu programa, levar até aos seus ouvintes e aos seus espectadores habituais o seu programa no formato que o costuma fazer Today in Toronto. Eu, neste segmento, vou apresentar-vos então um tema que tem por título Moinhos de Portugal, que será
uma balada cantada pelo Miguel, que escrevia há muitos, muitos anos, e depois a seguir As Anhas de Portugal, uma recita que eu irei dizer-vos, e depois então sim, iremos até a Barcelos para trazer o galo de Barcelos e toda essa maravilhosa lenda em lendas da nossa terra, que é o galo de Barcelos. Vou pedir ao nosso técnico então para rodar e começar já com Moinhos de Portugal. Meu moinho, que és do tempo padrão, moendo devagarinho pedaços de solidão, moendo devagarinho pedaços de solidão. Qual galo de Barcelos, devias ser tu moinho, o símbolo da tradição do Portugal velhinho, o símbolo da tradição do Portugal velhinho. Lá no alto bem no fim de um tortuoso caminho, a dar-nos sinais do tempo, existe um velho moinho. A dar-nos sinais do tempo, existe um velho moinho. Fustigado pelos ventos de mil eras pergaminho, numa ânsia de viver, resiste sempre um moinho. Numa ânsia de viver, resiste sempre um moinho. Trabalhas sempre moinho, quando o vento porticose, contando horas de mansinho, num tempo que nunca morre, contando horas de mansinho, num tempo que nunca morre. As tuas velas são lendas, reveladas com carinho, que nunca deixam morrer o nosso eterno moinho, que nunca deixam morrer o nosso eterno moinho. Relíquias do pátrio sol, de história bem ancestral, vivas memórias do tempo, moinhos de Portugal. Vivas memórias do tempo, moinhos de Portugal. Moinhos de Água, As Anhas de Portugal. Poema inspirado nos ancestrais moinhos de água de Albergaria Velha, por sugestão do meu particular amigo Manuel Assis, diretor da nave e dedicado divulgador da arte e poesia na região de Aveiro. Nos cursos de água corrente por Portugal inteirinho, há num cenário envolvente, movido à água, um moinho. Uma velha tradição de costumes seculares, que a moderna evolução baniu dos nossos olhares. Por Azanha apelidados,
com o seu velho moleiro, foram dos antepassados um importante celeiro. Moía-se o milho e trigo das suas populações, qual nostálgico uso antigo das nossas sãs tradições. Entre as duas grandes mós se moía grão a grão, sem pressa e pouco veloz, mas dava origem ao pão. Recordamos o de Angeja, Fontão, relíquia velhinha, guardado pela benfazeja Dona Helena Vidinha. Do solar do Alambique fica esta menção notória, que os moinhos dignifique nos anais da nossa história. Moinhos de água afamados que se perdem na idade, hoje apenas recordados na dimensão da saudade. Das lendas da nossa terra, a que mais enigma encerra é o galo de Barcelos, cuja forma artesanal é símbolo de Portugal em todos os paralelos. Conta a lenda bem antiga que se gerou grande intriga em todo este povoado, por nunca se encontrar o autor para acusar de um crime ali praticado. Diz a lenda que um dia por ali se dirigia a São Tiago um romeiro, e pelo crime foi julgado e à forca foi condenado só porque era forasteiro. Foi então o juiz ver que um galo estava a comer. Para a inocência provar, diz bem alto a toda a gente: se eu estiver inocente, este galo há de cantar. Riem-se todos na mesa, e ele a São Tiago reza para que tenha clemência. Logo o galo se levanta e, batendo as asas, canta, provando a sua inocência. Obrigado por continuarem a sintonizar este programa Today in Toronto de Manuel Alexandre, hoje com a presença deste vosso amigo Euclides Cavaco. É um prazer estar aqui convosco, já aqui estive algumas vezes. Costumo fazer estes programas com pedaços de Portugal que partilho com o mundo e muita gente que me conhece, pois esta tem sido uma constante minha, a divulgação da língua portuguesa, a divulgação da cultura portuguesa, a divulgação das coisas, da história, das lendas, das tradições da nossa terra e, por que não, deste povo que nós somos. Portanto, obrigado, amigo Manuel, por este convite tão especial e tão honroso que me proporcionou de estar aqui a comungar e a partilhar com os portugueses de todo o mundo este momento especial, hoje aqui transformado de Today in Toronto com uma viagem virtual a terras da nossa terra. Passámos alguns temas
que já ouviram, passámos por Guimarães, passámos por Castelo Branco, passámos naturalmente por Angeja, por Aveiro, e os moinhos de Portugal levaram-nos ainda a determinadas terras lindíssimas, porque eles existem em todas as terras. Vamos agora passar para uma outra fase, para um outro segmento, que é também uma das tradições grandes da nossa terra. Cruzeiros de Portugal. E lembro que em quase todas as aldeias, em quase todas as vilas e cidades da nossa terra, existe um cruzeiro. O cruzeiro é, efetivamente, uma pequena, um pequeno monumento erigido e existente em quase todas as terras. É um símbolo da fé, é um símbolo da tradição e, sobretudo, da religiosidade cristã que os povos tiveram através dos tempos. E porque muitas terras não terão igrejas, mas provavelmente terão um cruzeiro onde as pessoas irão rezar. Eu recordo-me da terra onde nasci, que eu ia lá, naquele tempo em que eu tinha provavelmente mais fé do que tenho hoje. Não quer dizer que não tenha fé, mas naquele tempo eu acreditava piamente que era lá que se devia rezar. Rezar em casa não tinha tanto valor. Era só ali, ou no cruzeiro, na igreja ou no cruzeiro. Por isso mesmo, creio que ainda hoje, espalhados por esse nosso Portugal sem fim, há gente que vai rezar aos cruzeiros. Vão fazer promessas. Os namorados, curiosamente, mais um tema que daria pano para mangas, daria para estar aqui 1 hora a falar consigo sobre cruzeiros de Portugal. E eu lembro que muitas promessas foram feitas nos cruzeiros de Portugal, não nos cruzeiros dos outros, talvez também nos outros cruzeiros, porque iremos também falar dos outros cruzeiros. Mas é destes cruzeiros que nos leva a passear por este Portugal sem fim, nesta viagem virtual e visitar as nossas terras. Nesta sequência, iremos passar também um tema que tem por título Cruzeiros, mas são os cruzeiros das ilhas, porque iremos visitar as 9 ilhas dos Açores num cruzeiro que o nosso querido amigo John Pimentel irá cantar, um tema que escrevi também há muitos anos, e ele irá levar-vos neste cruzeiro do tempo a passear pelas ilhas dos Açores, pelo arquipélago dos Açores. Esteja atento porque vai gostar. E porque falamos dos Açores, não poderíamos deixar os nossos amigos da Madeira e a nossa querida ilha da Madeira sem passarmos por lá. E o mesmo João Pimentel irá trazer um tema que eu também escrevi para ele, que está incorporado num dos seus CDs, que é Sublime Madeira. Portanto, iremos ouvir neste tema dos cruzeiros, cruzeiros de Portugal, que são um símbolo da fé, são um símbolo do povo que através dos séculos os manteve, e depois, falando dos cruzeiros, para visitarmos também um pouco da nossa terra, um pouco do arquipélago dos Açores, iremos viajar de ilha em ilha, visitando as 9 ilhas dos Açores. das ilhas dizem tantas maravilhas que existem nos Açores. Parte de Santa Maria, do Faial faz travessia, até há um corvo e flores. Regressa a graciosa da terceira poderosa.
cruzando as águas de prata, nasce em nós a nostalgia. Cada ilha visitada é um espaço de magia. Neste cruzeiro do tempo, queria quedar acenando entre as ilhas prediletas, ficar sempre navegando. Neste cruzeiro das ilhas, visita-se as maravilhas que existem nos Açores. Parte de Santa Maria, do Faial faz travessia até ao Corvo e Flores. Regressa à graciosa da Terceira Poderosa, vê de São Jorge o painel. Após visitar o pico, eu muito contente fico ao chegar a São Miguel. Cruzeiro das ilhas, visita-se as maravilhas que existem nos Açores. Parte de Santa Maria, do Faial faz travessia até ao Corvo e Flores. Regressa à graciosa da Terceira Poderosa, vê de São Jorge o painel. Após visitar o pico, eu muito contente fico ao chegar a São Miguel. São 9 graças divinas que Deus quis ter oferecido ao país das 5 quinas e a este povo escolhido. Firmes voltadas para o céu, eternamente a orar, são a maior perfeição que há entre a terra e o mar. Neste cruzeiro das ilhas, visita-se as maravilhas que existem nos Açores. Parte de Santa Maria, do Faial faz travessia até ao Corvo e Flores. Regressa à graciosa da Terceira Poderosa, vê de São Jorge o painel. Após visitar o pico, eu muito contente fico ao chegar a São Miguel. Neste cruzeiro das ilhas, visita-se as maravilhas que existem nos Açores. Parte de Santa Maria, do Faial faz travessia até ao Corvo e Flores. Regressa à graciosa da Terceira Poderosa, vê de São Jorge o painel. A acompanhar o programa Today in Toronto com Manuel Alexandre, hoje com a apresentação deste vosso amigo Euclides Cavaco. Creio que ainda vamos ter tempo para preencher mais este quarto segmento, porque há tantas coisas que gostaríamos de falar sobre Portugal, mas o tempo é limitado e apenas nos permite, dentro de uma hora e picos de programação, dar só alguns dos trabalhos que queríamos partilhar convosco. E por que não então, agora e neste segmento final, partilharmos mais uma das tradições antiquíssimas da nossa terra. E nela quero trazer-vos Fontes de Portugal. Fontes de Portugal. Qual é a terra? Qual é a aldeia? Qual é a vila? Qual é a cidade que não tem uma fonte? Muitas das terras cresceram naturalmente à fonte. A fonte provavelmente era o lugar de encontro das populações, o lugar de encontro dos namorados, e iremos ver isso precisamente aqui, em alguns temas que iremos partilhar consigo, porque são as fontes, foram não só a origem da água que providenciavam às populações, mas também uma mais-valia para as populações que nela ali viviam. E cada um teria um encanto, uma fonte. Há encantos, há lendas, há histórias, há tradições que nunca acabam. Inclusivamente eu escrevi algumas delas também.
que iremos hoje aqui passar, mas a fonte era efetivamente esse significado lendário, esse significado profundo de uma tradição que existia entre os povos. Lá não só iam buscar a sua água com um velho cântaro, onde os namorados iam provavelmente esperar as namoradas com o cântaro à cabeça e naturalmente namorar pelo caminho. Às vezes partia-se o cântaro, mas isso não era razão para o namoro acabar, porque era de facto uma oportunidade única que os jovens daqueles tempos tinham para acompanhar as jovens moçoilas que iam buscar a água à fonte e traziam o cântaro à cabeça. Ai meu Deus, que lá se partiu o cântaro. Cuidado, era preciso muito mal, porque se partiu o cântaro, para explicar depois aos pais da moçoila porque é que o cântaro se partiu, então era um caso muito sério. Mas vamos, entre estas graças e entre esta realidade, entre estas lendas e histórias da nossa terra, trazer-vos então um pouco dessas fontes. Uma delas será cantada por um fadista, uma fonte que tem mais de 1000 anos, milenar. É cantada por um fadista, um grande amigo meu, que é o Jerónimo Caracol, que irá cantar aqui Rainha das Fontes. Eu tenho o prazer de terem feito um azulejo colocado com o meu poema naquela fonte que tem mais de 1000 anos. Está lá, em Casainhos. Irão ouvir o tema cantado pelo Jerónimo, que ele irá cantar agora e aqui, para glorificar este tema das fontes de Portugal. Irei também trazer-vos a lenda da fonte encantada, que é um tema também que eu tive o prazer de escrever e que uma jovem da Suécia canta. Por isso mesmo, vamos ouvir. E iremos finalizar com um tema que deu nome a uma das praias mais belas da nossa terra e que muita gente desconhece, que é a Fonte da Telha. É de facto uma das praias belíssimas da nossa terra e eu recordo-me de ainda após os séculos, ainda se conserva, pelo menos conservava-se nos meus tempos de criança, nos meus tempos de adolescência, eu ainda via a telha, a Fonte da Telha, a correr a água e ali se ia beber a água da Fonte da Telha. Hoje é uma magnífica praia, muito embora o progresso não tenha estragado a beleza natural desta praia, porque ela continua a ser a mesma fonte que era, por exemplo, há 50 anos atrás. Portanto, meus amigos, iremos terminar com estes 3 temas: Rainha das Fontes, por Jerónimo Caracol, ainda também Lenda da Fonte Encantada e, finalmente, a lenda, mas a história também e a tradição dessa praia linda, que eu tenho tantas saudades dela, mas que aqui e que eu visitei e que vi e que passei tantas horas, tantos dias, meses, inclusivamente, até tive uma casa na Fonte da Telha, ou muito perto da Fonte da Telha. Portanto, vejam o quanto eu gostei dessa praia. Amigos, voltarei aqui para dar as despedidas neste programa Today in Toronto de Manuel Alexandre, dizer naturalmente ao Manuel que hoje, daqui a uma semana, esteja connosco. Não se demore muito por lá, Manuel. Eu não quero dizer que o Manuel foi passear. Quero dizer que são motivos de força maior que hoje o impediram de estar aqui presente. E creio que o Manuel só faz isto porque foi, efetivamente, uma força maior. Vamos então para os temas Fontes de Portugal. Estúdios da RCP VAR, poema de Euclides Cavaco e na melodia do fado Puxavante. É então esta homenagem à fonte, à milenar fonte de Casainhos, aqui trazida pelo Jerónimo Caracol, para ouvir aqui então na sua Rádio Amália, Rainha das Fontes, assim se chama. Existente em Casainhos.
E é assim que aqui e agora damos por terminado este nosso programa Today in Toronto with Manuel Alexandre, agradecendo naturalmente a sua atenção, este momento que levamos até si. Espero, faça os seus comentários, faça os comentários na página do Manuel, ou na minha, ou da Go Live TV. Quero agradecer também particularmente à Go Live TV por esta oportunidade de poder levar até si estes retalhos de pátria, estes retalhos de Portugal, nesta viagem virtual a Portugal. Agradeço muito particularmente ao meu amigo Manuel Alexandre o honroso convite que me formulou para poder estar aqui hoje e trazer-vos este programa. Aqui ficam, pois, os meus desejos de um fim de tarde muito agradável para todos e até daqui a algumas semanas, quando o Manuel me der esta oportunidade de voltar a estar aqui consigo. Até lá, fique bem, aquele abraço para todos aqueles que nos acompanharam neste programa Today in Toronto.